Olá, amigos. É com imensa alegria no coração que agradecemos a Jesus pela oportunidade desse encontro no dia de hoje. A mensagem que iremos estudar juntos chama-se Ingredientes do Êxito. O link está disponível na descrição desta gravação. Essa mensagem está no capítulo 3 do livro Respostas da Vida, a autoria de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. A proposta é refletirmos juntos sobre como essas ideias, as ideias apresentadas pelo autor, podem nos auxiliar no momento em que vivemos hoje, no momento atual. O que isso tem a ver com a nossa vida? Nessa mensagem, André Luiz apresenta uma série de dicas para o nosso êxito, para o nosso sucesso. São recomendações práticas que podem ser aplicadas por qualquer um de nós na vida cotidiana. Assim, o primeiro passo da nossa leitura será tentar entender de que êxito o autor está falando e sobre qual sucesso ele está se referindo. Como se trata de um texto espírita, baseado no Evangelho de Jesus e destinado a consolar nosso coração, é natural que o objetivo do autor não seja o de nos ensinar a ter sucesso no mundo material em que vivemos. André Luiz nos fala sobre o êxito na perspectiva da vida futura, ou seja, o que podemos fazer hoje a fim de promover a nossa evolução espiritual, a evolução do nosso espírito. Pode parecer pouco, mas no final de tudo, quando deixarmos este mundo, deixaremos por aqui também todas as nossas conquistas materiais. No outro lado da vida, no mundo espiritual, seremos felizes ou infelizes de acordo com as conquistas da nossa alma que realizarmos aqui na Terra. Muitas vezes, diante das lutas e dos sofrimentos da vida, acabamos nos esquecendo momentaneamente do sentido maior da nossa existência. Por que vivemos determinadas situações difíceis? Por que tanta dor? Por que tanta aflição? Por que parece não haver saída? Qual a razão disso tudo? São perguntas que muitas vezes a gente se faz quando as coisas parecem dar errado. No entanto, o autor nos convida a olhar a vida presente sob um outro ponto de vista, o ponto de vista das oportunidades de renovação da nossa alma. André Luiz então inicia o texto recomendando: largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. O que isso significa? Imaginemos uma árvore frondosa, imensa, mas que nunca se libertasse de suas folhas mortas. Certamente a gente pensaria: há alguma coisa errada com essa árvore. Ela não está bem. Há folhas secas e folhas verdes misturadas em seus galhos. Esta árvore está doente. A mesma coisa acontece em nossa vida. Há certas ideias negativas que alimentamos que não fazem bem para nós. É como se elas consumissem a nossa energia vital. São as chamadas ideias fixas. Parece que elas imantam o nosso pensamento e aparentemente a gente não consegue se libertar de sua influência. Então, André Luiz nos diz: largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, como a árvore que lança de si as folhas mortas. Ou seja, assim como a árvore precisa lançar fora as folhas mortas para que o tempo cumpra o seu papel e as dissolva e as converta em nutrientes para ela mesma, para a própria árvore, a gente também precisa fazer o mesmo em nossa vida. Podemos entender as folhas mortas como os ressentimentos, os melindres, as memórias das dores que vivemos, o gosto ruim de uma separação, uma mágoa, um desejo de vingança que inadvertidamente abrigamos no coração, ou a lembrança de injustiças e ofensas gratuitas que sofremos. Esse tipo de ideia nos acorrenta a uma faixa muito negativa de vibrações mentais. Há certos pensamentos em nossa vida que não produzem vida. Precisamos de renovação. Renovação de dentro para fora. Renovação interior. E como fazer isso? A próxima dica prática do autor nos dá uma pista. E ele diz assim: não se detenha diante da oportunidade de servir. O que isso quer dizer? Não se detenha diante da oportunidade de servir. Observe que ele fala em servir. Servir é parecido com trabalhar, com uma diferença importante. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz que o trabalho transforma o ambiente em que a gente vive, porém,
O serviço transforma a humanidade inteira. Servir, portanto, é mais que trabalhar, porque implica em um tipo de atividade espontânea e voluntária em favor do outro, sem aguardar recompensa. E a gente pode fazer isso de um jeito muito simples. Por exemplo, um gesto de gentileza espontânea, sem esperar recompensa, para uma pessoa desconhecida na rua, um telefonema para um amigo, um pequeno gesto de tolerância para com uma pessoa próxima que comete repetidamente o mesmo erro, uma prece de intercessão em benefício de um conhecido que esteja passando por um momento difícil, um ato sincero de perdão, a doação de algum talento que possuímos em benefício de alguém que não o possui, por exemplo, ler um livro para uma pessoa idosa que não lê muito bem, e assim por diante. Existem infinitas oportunidades, grandes ou pequenas, de servir ao próximo e que, em tese, não deveríamos jamais desperdiçar. São esses pequenos gestos de amor que nos libertam da escuridão. São esses pequenos gestos de amor que rompem o ciclo das ideias fixas do nosso pensamento, porque nos fazem aproximar de Deus. Portanto, não se detenha diante da oportunidade de servir, diz André Luiz. A mensagem prossegue e é riquíssima em sugestões práticas com vistas à nossa renovação espiritual. Com certeza alguma delas há de comover nosso coração. Ainda no início da mensagem, na frase seguinte, o autor continua: mobilize o pensamento para criar vida nova. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Lembremos então de Chico Xavier, o médium que psicografou essa mensagem. Desde muito jovem, ele visitava doentes em hospitais, idosos em abrigos, fazia evangelho no lar de famílias que estavam passando por momentos difíceis. E muitas vezes, no Dia das Mães, reunia alguns amigos e visitava presídios. Cumprimentava e conversava com os detentos e fazia uma prece final com quem se interessasse. Nessas ocasiões, ele não lia o evangelho. Costumava dizer: não poderia jamais me aproveitar do fato deles estarem atrás das grades para dar sermão. Ou seja, por meio desses pequenos gestos de amor, ele estava acendendo a chama de uma vida nova no mundo, vida nova para os outros, vida nova para si mesmo. A renovação nasce dentro de nós, dentro do nosso pensamento. É um impulso de dentro para fora. Os espíritos amigos, os espíritos do bem, o nosso espírito protetor podem nos ajudar muito, desde que a gente tome a primeira iniciativa. Como falamos, podemos romper o ciclo de pensamentos negativos que nos fragilizam, saindo de nós mesmos por meio de atos de amor em benefício dos outros. O amor sincero nos conecta com Deus e permite também que nos liguemos com os espíritos superiores de pensamento a pensamento, coração a coração. Por meio dessa ligação, os mentores amigos poderão nos inspirar e nos fortalecer para enfrentarmos as adversidades da vida aqui na Terra. Fora da caridade não há salvação, nos ensinou Allan Kardec. Quanto mais formos capazes de servir nos lugares em que Deus nos situou no mundo, na família, no trabalho profissional, na sociedade, mais fortalecidos estaremos. A força criadora do nosso pensamento impulsiona os nossos atos de desprendimento e amor, e os nossos atos de desprendimento e amor geram vida nova dentro e fora de nós. Assim, na lição de hoje, Ingredientes do Êxito, de André Luiz, falamos sobre a importância de nos libertarmos do ciclo obsessivo e pernicioso de ideias fixas. Falamos sobre a importância de sairmos de nós mesmos a fim de atender às necessidades do nosso próximo. E falamos, por fim, sobre a importância de educarmos o nosso pensamento para criarmos vida nova dentro e fora de nós. Agradeçamos a Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade dessas reflexões sobre as lições do Evangelho e da doutrina espírita. Até um próximo encontro.